E aí, gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês perceberam, agora nós estamos, é complicado, né? Nós estamos com uma nova frequência de vídeos aqui no canal, então eu tô postando de segunda, quarta e sexta. De segunda eu posto devocional e de quarta e sexta eu trago temas variados aí pra gente estar discutindo acerca da palavra do Senhor, tá bom? Então aproveita, deixa aqui nos comentários pra mim se vocês têm sugestões de vídeos, o que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou trazer com muito prazer, tá bom? E antes de a gente ir pra vinheta, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário, o seu like, que é muito importante pra gente engajar aqui, tá bom? Então, vem comigo! Bom, gente, hoje eu trouxe um tema muito importante para a vida do cristão, que é a frieza espiritual. Eu já trouxe esse tema aqui algumas vezes no canal e eu não me canso de retornar com esse tema, porque nós temos vivido anos, né, tempos muito difíceis, onde a frieza espiritual tem consumido muitos cristãos. E acho que muito dos últimos tempos a gente tem visto tanta gente se contaminar, tanta gente sair fora da igreja, enfim, de viver uma vida com Deus, que eu acho que é extremamente relevante você aqui como um cristão identificar, entender o que é a frieza espiritual, como a gente pode romper a frieza espiritual, para que se caso você deu uma pisadinha lá perto desse momento, você já consiga evitar que ele aconteça, tá bom? Então eu quero começar lendo uma passagem com vocês, que é uma passagem assim bem difícil de ler, gente. Eu vou ler pra vocês, ó. É Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16, que diz assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês têm noção disso? Esse versículo ele é muito forte. Então, qual a primeira reflexão que eu quero trazer pra vocês? Para Deus é muito mais importante que você esteja ali de verdade, entregue nos caminhos dele, seguindo os mandamentos e vivendo uma vida com Deus, ou que você seja uma pessoa leiga, né, um ignorante, que nunca foi apresentado a palavra, que nunca foi apresentado a vida com Deus, que é realmente ignorante, que é até o que a gente sabe que diz na palavra, né? Que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se você é frio, né, espiritualmente, você é como se fosse um ímpio, uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, nunca foi apresentado a uma igreja, nunca teve contato, e hoje dificilmente isso acontece, porque não tem como você não ouvir falar da palavra do Senhor. Hoje nós temos muita acessibilidade à informação. Então, o que diz aqui? Que se você for morno, Deus vomita da boca, porque morno é ruim, não é quente, não é frio, você não se decide. E a frieza espiritual nada mais é do que isso. Então você tá ali numa situação onde você já esteve no primeiro amor, você já vivenciou momentos muito bons na presença do Senhor, você sabe o que você precisa fazer, você sabe os mandamentos que você deve seguir, quais são os princípios que um cristão deve ter, mas você por algum momento você se desviou, você deixou alguma brecha abrir, e aí você está num momento que você não lê a Bíblia, não ora, não fala com Deus, não tem relacionamento nenhum, não assiste algum culto, não vai à igreja. E essa frieza espiritual, ela começa muito sutil, porque as coisas que o inimigo ele quer conquistar em você, que é a tua vida, né, como um todo, mas ele quer tirar de você aos poucos. Você não vai acordar um dia e falar assim: ah, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou falar com Deus, quem é Deus, não acredito em Deus. Não. São coisas sutis, é o cansaço do dia a dia que acaba te deixando sem ler a Bíblia, o cansaço do dia a dia que acaba te deixando sem orar, aí daqui a pouco você tá mais focado na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental e acaba esquecendo de focar na sua vida espiritual. Então, são pequenas coisas do dia a dia que de forma muito sutil, sem que a gente perceba, vai nos levando para uma frieza espiritual. E aí eu quero trazer para vocês algumas ajudas, né, que eu quero te dar por estudo da palavra e por experiência também, que podem te ajudar a sair da frieza espiritual e até a evitar a frieza espiritual. Então, o primeiro tópico é: reconheça, seja humilde e reconheça que você está vivendo a frieza espiritual. Eu falo por mim mesmo, às vezes quando a gente tem um momento que a gente não tá tão assim caloroso, é difícil a gente assumir para nós mesmos e para as pessoas que, nossa, faz dias que eu não oro, nossa, faz dias que eu não leio a Bíblia, nossa, faz dias que eu não assisto um culto. É difícil assumir isso, principalmente se você está inserido em um meio cristão, né? Com família evangélica, com, enfim, seu marido, sua esposa, enfim, se você tem que dar exemplo para alguém, é muito difícil você assumir que você está numa frieza espiritual. Então, o primeiro tópico e o mais importante é você reconhecer a frieza espiritual. Poxa, Bia, eu identifico que eu estou
vivendo essa frieza. Eu tô distante, eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de buscar o Senhor, eu não sinto vontade de fazer nada, eu quero simplesmente viver minha vida e parece que é uma obrigação, é complicado. Então, reconhecer é muito importante, porque, por exemplo, o pecado mesmo. Você nunca vai conseguir se libertar de um pecado enquanto você não identificar que aquilo é um pecado e que você está cometendo esse pecado. Então, quando a gente toma consciência, quando os nossos olhos são abertos para o pecado, né, nós entendemos o que a Bíblia diz sobre certas atitudes, a gente começa a se corrigir, né, que daí a gente sai da ignorância e passa a ter conhecimento. A mesma coisa com a frieza espiritual. Então, para que você consiga sair da frieza espiritual, consiga vencer essa batalha, você precisa primeiro reconhecer, abrir os seus olhos e reconhecer para Deus, principalmente, eu estou vivendo uma frieza espiritual e eu preciso do Senhor na minha vida. Então, esse é o primeiro passo para qualquer coisa. O segundo passo, muito importante, que é entender que porque para você tomar qualquer atitude para fugir da frieza espiritual, você precisa entender o porquê que você precisa se esforçar tanto. E aí eu trouxe para vocês, tem uma Bíblia de estudo aqui do meu marido, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. E tem um estudo muito legal aqui sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E tem uma parte que fala assim, ó: aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Então, olha que frase bonita pra gente refletir. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, então nós somos inclinados ao pecado. Então, por exemplo, dificilmente não, nunca isso vai acontecer. Todo dia quando a gente acorda, a gente pensa, eu quero ser uma pessoa boa, eu não quero pecar, eu quero me esforçar. E aí a gente acorda com essa intenção. Mas sem que você perceba, você já pensou mal de alguém. Você já falou mal de alguém. Acontecem tantas coisas no nosso dia, no nosso pensamento, que já são pecados. E não é uma coisa nem que você planeja fazer, simplesmente acontece. É por isso que nós temos que viver uma vida de santidade, de buscar a presença de Deus, buscar estar na presença de Deus, porque é só isso que nos ajuda que pela graça nós sejamos perdoados. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Então aqui nesse estudo fala que essa natureza pecaminosa, ela precisa ser mortificada e resistida. A gente não pode ceder a nossa carne. Então por isso que é tão difícil quando nós estamos em uma frieza espiritual. Porque a nossa carne, ela é inclinada para isso. Ela é inclinada para fugir das coisas do Senhor. Porque é difícil mesmo. Se você parar pra pensar, é fácil você pegar e ler a Bíblia e você ter um momento com Deus. É fácil num dia que você tá irritado, que as coisas não deram certo, você ajoelhar e falar com Deus cheio de gratidão. É difícil, porque a nossa carne é inclinada para reclamação, para insatisfação, sabe, para ira, para raiva, para o desgosto. A nossa carne é inclinada para esses sentimentos ruins. Então nós temos que lutar diariamente contra isso. E nós temos que entender que nós não estamos lutando contra um sentimento, nós estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Então nós precisamos colocar esforço nisso. Vocês já ouviram uma frase que fala que para você conseguir definir um hábito para tua vida, para sempre, mudar algum tipo de hábito, você precisa repetir aquele comportamento por pelo menos 30 dias? Isso não é mentira, isso é uma pesquisa científica que comprova, né, que o seu cérebro assimila quando você passa de 30 dias fazendo aquela mesma coisa. Então, muitas vezes você pode ter dificuldade, e eu comentei isso em um dos últimos vídeos, você pode ter dificuldade de orar durante o seu dia. Talvez você tenha um dia muito corrido no trabalho, você não consiga parar para orar. Talvez você não tenha tempo no seu dia, né, para parar e ter tipo 1 hora de devocional e orar e ler a palavra e ouvir um louvor e falar com Deus. Talvez você não tenha esse tempo. E não é nem por maldade, porque a correria, você tá, né, enfim, cheio de coisa para resolver. Mas comece pelo início. Eu até vi num site de estudos esses dias que falava assim, comece falando com Deus no início do seu dia. Porque quando a gente fala com Deus no início do dia, primeiro, a gente já tá convidando Ele para passar o dia com a gente. Então a gente entrega as nossas dores, as nossas aflições e a gente convida Deus para estar conosco naquele dia. Uma coisa que você nunca vai receber de Deus é um não de estar próximo de você. Deus nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Então quando você acorda, você se ajoelha, você agradece a Deus pelo seu dia e você pede que naquele dia Ele esteja contigo, Ele vai estar com você. E aí, por mais que você passe por dificuldades, por situações que você acha que você não vai aguentar, Ele estará com você. E você vai sentir a presença dele perto de você. Então, uma coisa que é muito especial, que no início da manhã, quando nós convidamos Deus para estar conosco no nosso dia, e nós estamos nos esforçando para ter a presença do Espírito Santo, por experiência, né? Eu até compartilhei com vocês uma situação que eu vivi, que eu tava tentando resolver uma situação pelas minhas mãos.
E eu tava tentando, fazendo, acontecendo e tentando entender, Deus, por que que você tá me deixando passar por isso? Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo desse jeito? E aí, de repente, me deu aquele estalo de não é eu que não sou eu que tenho que resolver. Não sou eu que tenho que ir lá com as minhas mãos e tomar atitudes. Eu tenho que entregar isso ao Senhor. Então daí eu passei de orar, sei lá, 2 vezes no meu dia, que era de manhã e de noite, eu passei a orar várias vezes no meu dia. E hoje, muitas vezes, eu falho. Eu não me ajoelho no meio do meu trabalho pra orar. Eu não me ajoelho na hora do meu almoço pra orar. Mas todos os momentos que eu tô com alguma coisa, alguma dificuldade, alguma angústia, em pensamento eu falo, Senhor, cuida da minha vida, Pai, eu preciso da sua ajuda nessa situação. Pai, esteja à frente, me abençoa, me dê estratégia. E Deus, Ele está todo ouvidos pra nós. Então, acho que o clique principal para que a gente consiga fugir da frieza espiritual é você entender que Deus está ali o tempo inteiro para te ouvir. Você não precisa criar uma cerimônia. Acho que o que afasta muito a gente de Deus é criar barreiras, criar cerimônias. Eu posso falar com Deus à noite, depois de ler a palavra, 5 capítulos e orar por meia hora e ouvir 10 louvores. Não, Deus, Ele está acessível. Né? O véu se rasgou, a gente tem livre acesso ao Pai. Então hoje você pode simplesmente nesse momento chamar o Espírito Santo. Fala, Senhor, fala meu coração, Senhor, me direciona. E gente, quando nós fazemos isso durante o nosso dia, é uma experiência maravilhosa. Faça esse teste se você não tem esse costume. Quando você estiver passando por alguma situação no seu dia que você não sabe o que fazer, convide o Espírito Santo. Fala, Senhor, me ajuda nessa situação, abre a minha mente, me dá discernimento, Pai, eu não consigo sozinha, me ajuda. Vocês vão ver como que a presença do Espírito Santo vem. E vocês sabem, e de repente vocês tomaram uma decisão super coerente, você fala, ai, como que eu não pensei nisso antes? E foi o Espírito Santo te auxiliando. Então, eu acho que a chave, tá? Resumindo, como que a gente pode romper a frieza espiritual? Primeiramente, é entender que eu estou na frieza espiritual, é reconhecer, ou que eu estou caminhando para que isso aconteça, né? Muitas vezes a gente está se esfriando, aí não tá naquela frieza espiritual. Então, primeira coisa é reconhecer com humildade de que eu preciso me esforçar, eu preciso de ajuda, eu preciso correr atrás de buscar mais a Deus, porque os tempos estão aí, gente, a gente não sabe quando é que Jesus vem para nos buscar, então nós não podemos perder tempo. Então, primeiro reconheça a frieza espiritual, ou reconheça que você está caminhando para isso. Reconhecendo, você reconhece que você precisa lutar contra uma natureza pecaminosa. Não se sinta mal. Bia, eu não sinto vontade de orar, eu acho tão bonito aquelas pessoas que oram tanto. Aquelas pessoas que oram tanto é porque elas já criaram como que eu posso dizer? Uma força espiritual para lutar contra a carne, e elas oram várias vezes ao dia, né? Mas você consegue alcançar isso, mas é uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. Não existem santos aqui na terra, o único santo é Deus. Então nós temos uma natureza pecaminosa e precisamos lutar contra ela. E o terceiro ponto, adicione coisas do reino no seu dia. Não faça cerimônia para conseguir falar com Deus, porque Deus não é um Deus inacessível, Ele tá perto, Ele tá de ouvidos abertos para te ouvir. Então aproveite os momentos do seu dia. Às vezes você tá numa reunião, em pensamento, fala com Deus. Sabe, esse tipo de coisa vai começando a te trazer experiências tão boas com Deus que vai te alimentar e te dar gás para seguir em frente. E por fim, a última coisa que eu quero te dizer, às vezes é difícil a gente caminhar sozinho. E diz na palavra que não é pra gente caminhar sozinho, né? Melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Nesse momento tem alguém abençoada, uma pessoa de confiança, sabe? De fé, que seja uma pessoa de Deus pra te auxiliar nessa busca ao Senhor, pra te ajudar a ler a palavra. Muitas vezes a gente também se esfria por não entender a Bíblia, a gente acaba cansando de ler. Então peça para que pessoas que você sabe que podem te ajudar, um pastor, uma pastora, uma pessoa da sua família mesmo que tem uma vida com Deus, que você admira, que você tem por referência, ou então um líder da sua igreja. Chama essa pessoa e peça essa ajuda, esse auxílio. Não é vergonha pra ninguém falar, olha, eu estou passando por um momento de frieza espiritual e eu preciso de ajuda. Me ajuda, me cobra, me manda uma mensagem todo dia, me manda um devocional por semana, me ajuda a ler a Bíblia, vamos fazer um desafio de ler a Bíblia em um mês, né? Algum livro da Bíblia em um mês e fazer um estudo, sabe? Crie rotina, peça ajuda, não vá sozinho, sabe? Muitas vezes a gente precisa abrir, né, um pouco o nosso coração para as pessoas e pedir que elas nos ajudem, tá bom? Você não está sozinho, né? Nós somos todos um mesmo corpo de Cristo, nós somos irmãos em Cristo, então você pode contar com a ajuda de pessoas que te amam e que são referências na fé,
tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você conhece alguém que tá passando por essa situação, ou você quer simplesmente compartilhar como conhecimento mesmo pra gente estar se ajudando, que Deus te abençoe, manda pros amigos, pra família, tá bom? Que Deus te abençoe muito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário e fiquem com Deus. Não esquece de deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!